Em 1984, o pesquisador Roger Ulrich publicou um estudo no periódico Science que parecia simples demais para ser significativo. Ele comparou a recuperação de pacientes pós-cirúrgicos em 2 quartos de hospital idênticos, mas com uma única diferença. Um tinha janela com vista para uma parede de tijolos e o outro tinha janela com vista para árvores. Os pacientes com vista para árvores receberam menos analgésicos, tiveram menos complicações pós-operatórias, receberam avaliações mais positivas das enfermeiras sobre o estado emocional e tiveram alta, em média, um dia antes. Uma janela, uma vista. Resultados mensuráveis em biologia, em química e em tempo de recuperação. Isso não foi coincidência. Foi o ambiente físico alterando o estado do organismo de forma tão concreta que apareceu nos dados clínicos de um estudo publicado em uma das revistas científicas mais rigorosas do mundo. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que esse estudo abre, junto com décadas de pesquisa em neurociência ambiental, em cronobiologia e em psicologia do espaço, é algo que a maioria das pessoas que estuda cocriação da realidade completamente ignora. O ambiente que você habita não é o cenário onde a sua vida acontece, mas é uma variável ativa na criação do seu estado e, portanto, na criação da sua realidade. O sistema nervoso humano está em leitura constante do ambiente físico ao redor. Então, ele está avaliando segurança, recursos, ameaças e possibilidades a partir de sinais que chegam antes de qualquer processamento consciente. Essa leitura, ela não é psicológica no sentido de ser subjetiva ou variável, mas ela é neurológica, né? Ou seja, ela é produzida por mecanismos específicos e verificáveis que evoluíram ao longo de milhões de anos de adaptação ao ambiente físico. A luz é talvez o exemplo mais direto. O ritmo circadiano, né, que é o relógio biológico interno que regula praticamente todos os processos fisiológicos do organismo, ele é sincronizado pela luz, especificamente pela luz natural, com o seu espectro completo e a sua variação ao longo do dia. Quando esse ritmo ele está alinhado, né, quando a exposição à luz natural ela segue o padrão para o qual o organismo ele foi desenhado, né, e aí os níveis de cortisol, de melatonina, de serotonina e dopamina, eles vão oscilar de forma que favorecem energia, clareza cognitiva, regulação emocional e capacidade criativa. Já quando o ritmo ele está desequilibrado, né, quando você vive predominantemente numa luz artificial, né, sem exposição à luz natural no momento certo do dia, a cascata hormonal ela se desorganiza completamente. O cortisol ele não cai quando ele deveria, a melatonina não sobe quando deveria. O estado de base do organismo fica no meio termo de desregulação crônica que compromete exatamente as capacidades que a cocriação requer. Isso não é especulação, é cronobiologia, um campo que rendeu o Nobel de Fisiologia em 2017. O estudo do Ulrich não foi isolado, mas ele abriu um campo de pesquisa que produziu resultados consistentes ao longo de 4 décadas. A exposição à natureza, mesmo em doses modestas e mesmo através de uma janela, reduz o cortisol de forma mensurável, reduz a frequência cardíaca, ativa o sistema nervoso parasimpático e melhora o desempenho em tarefas que requerem atenção sustentada e criatividade. O pesquisador Stephen Kaplan propôs a teoria da restauração da atenção, a hipótese de que ambientes naturais eles restauram a capacidade de atenção dirigida,
de forma que ambientes urbanos construídos não conseguem. E que essa restauração ela acontece por um mecanismo específico. A natureza captura a atenção de forma involuntária e suave, sem exigir o esforço cognitivo que a atenção dirigida requer, dando ao sistema nervoso o espaço de recuperação que ele precisa para operar com eficiência máxima. Isso não é romanticismo sobre natureza, mas é fisiologia da atenção. E aqui está a conexão direta com a cocriação. O estado de atenção restaurada, né, o sistema nervoso que saiu ali do modo de depressão e entrou no modo de receptividade, é exatamente o estado onde novas percepções chegam, onde conexões inesperadas elas são feitas e onde a intuição que eu discuti em aulas passadas ela se torna audível. Você não pode criar a partir de um sistema nervoso depletado, né, com a mesma eficiência com que você cria a partir de um sistema nervoso restaurado. E o ambiente físico é um dos moduladores mais diretos dessa restauração. O ambiente acústico ele tem efeitos sobre o sistema nervoso que são tão mensuráveis quanto os efeitos da luz e que raramente recebem a atenção que merecem. O ruído crônico, né, de baixa intensidade, que é o tipo que a maioria das pessoas em ambientes urbanos experimenta, né, como um fundo ali constante, ele mantém o sistema de alerta do organismo em ativação de baixo grau. E aí, a amígdala, né, que ela está continuamente avaliando se aquele ruído, ele representa uma ameaça. Né? O cortisol, ele vai, então, permanecer ligeiramente elevado. E aí, o sistema nervoso, ele nunca entra completamente no modo parasimpático. Sons com padrões ordenados, né, com música com uma estrutura harmônica, sons da natureza, né, como o barulho da chuva, de água corrente, né, frequências específicas produzem o efeito oposto. Elas ativam o sistema parasimpático, reduzem a ativação da amígdala e criam as condições acústicas dentro das quais o cérebro entra mais facilmente em estados de coerência. Pesquisa sobre frequências sonoras específicas, né, especialmente as frequências tetas, são as frequências entre 4 e 8 Hz, ela mostrou que sons com batidas bineurais nessa faixa de 4 a 8 facilitam o acesso ao estado teta de receptividade profunda. Não porque tem um poder mágico, mas porque o sistema nervoso ele tem uma tendência natural de sincronizar com padrões rítmicos do ambiente. Então, o ambiente acústico que você cria ao redor de si está constantemente influenciando o estado do seu sistema nervoso. Então, a partir de agora, preste muita atenção nas músicas que você ouve. Ambientes desorganizados, espaços com desordem visual, objetos fora de lugar, eles geram o que os pesquisadores chamam de carga cognitiva ambiental. O sistema nervoso ele processa inconscientemente cada elemento de desordem como um item incompleto que requer resolução. Esse processamento contínuo consome recursos cognitivos e mantém o sistema em estado de baixa ativação do modo de resolução de problemas, que é incompatível com o estado criativo e receptivo que a cocriação requer. Uma pesquisa da Universidade de Princeton, usando neuroimagem, mostrou que ambientes visualmente desordenados reduzem a capacidade de foco e aumentam os níveis de estresse de forma mensurável, mesmo quando a pessoa não está conscientemente prestando atenção à desordem. O ambiente visual está sendo processado o tempo inteiro, abaixo do limiar da consciência. E esse processamento ele tem um custo real sobre o estado disponível para criar. A implicação prática de tudo isso ela é muito direta.
O espaço, né, onde você vive, onde você trabalha, onde você frequenta, ele não é neutro, mas ele está ou amplificando ou atenuando o estado que você quer sustentar. Então, a partir de hoje, preste muita atenção, né, no ambiente que você está frequentando e veja se esse ambiente ele está em ressonância, né, com o que você quer criar para a sua vida. O ambiente externo e o estado interno, eles estão em correspondência, né? É o princípio hermético que a epigenética confirma em termos biológicos. O estado interno, ele molda o que você percebe no ambiente. E o ambiente, ele molda o estado interno. Então, não é uma via de mão única, mas é um loop. E quando você projeta deliberadamente o ambiente que habita, né, quando você escolhe o que o seu sistema nervoso vai ler como um dado primário de segurança, né, de expansão, de possibilidade, você está intervindo no loop de correspondência de forma ativa. Você não está esperando que o ambiente interno ele mude para então mudar o ambiente, mas está usando o ambiente como uma alavanca para mudar o estado interno. E aí, esse estado, ele muda o que você percebe e cria, que então muda naturalmente o ambiente que você atrai e habita. É por isso que eu escolhi viver aqui no meio da Mata Atlântica. Isso não é luxo, mas é ambiente metabólico deliberadamente escolhida. É a variável física que sustenta o estado de expansão que é necessário para eu criar a vida que eu quero viver. Não é coincidência que as pessoas que mais prosperam, frequentemente, elas habitam ambientes que refletem e sustentam essa prosperidade. A correspondência opera nos dois sentidos e você pode entrar neste loop conscientemente pelo ambiente antes mesmo de ter resolvido todos os padrões internos. O Roger Ulrich mediu a diferença entre uma parede de tijolos e uma árvore e encontrou consequências biológicas reais em pacientes de hospital. O que 4 décadas de pesquisa subsequente confirmaram é que o ambiente físico que você habita não é decoração, mas é uma variável ativa no estado do seu sistema nervoso, na sua química, na sua capacidade criativa e perceptiva e, portanto, na realidade que você consegue criar a partir desse estado. Então, projetar, né, o ambiente que você vai viver, né, de forma consciente é uma das formas mais diretas e mais subestimadas de intervenção no estado de ser, porque ela opera pelo corpo e pelo sistema nervoso antes que a mente precise ser convencida de qualquer coisa. O campo lê o estado é modulado pelo ambiente e o ambiente pode ser escolhido. Se você quer trabalhar o processo completo, ambiente, estado, frequência e criação deliberada, né, de forma estruturada e personalizada, o protocolo de soberania é esse trabalho. O formulário de aplicação está na descrição deste vídeo. As vagas são limitadas e o processo é seletivo. Inscreva-se no canal para continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.